vocês entram numa posição, depois de feito toda essa diligência, esse cuidado, vocês já entram de uma vez? A posição vocês vão colocando devagar, montando em tranches? Isso também é uma pergunta que aparece frequentemente. Não, a gente sempre monta a posição devagar, a gente nunca tem pressa. A não ser que assim, seja uma grande oportunidade, como por exemplo foi na pandemia, mas isso acontece 1, 2 vezes por ano e olhe lá, né? E 1 vez a cada 5 nessa magnitude. Então a gente prefere sempre ir devagar e sempre ir montando uma posição. E a gente gosta de ir por metas em quantidade de ações. Então, sei lá, eu quero chegar a 0,1% do capital, e quantas ações é isso e tal, e vai acumulando ao longo do tempo. Você vai dividindo no tempo, isso. até pra e vai usando o fluxo de dividendos também, né? Porque não são todos os meses que caem dividendos. Alguns meses são mais concentrados que outros, não é sempre que no mês que cai o dividendo vai ter a boa oportunidade de preço. Eu vejo a interação de vocês lá na GF com os clientes lá, muito legal, vocês colocando, caiu hoje, vocês postam lá, sim. Bem legal isso. É legal porque, para quem está começando, o mais importante no início é o hábito. Investir tem que se tornar um hábito. Sim. Então você determinar algum dia da semana, e ter aquele aporte, abrir o home broker quando você tiver uma decisão tomada, compra, fecha, cara, vai trabalhar, vai fazer as suas coisas. Notícias, né? É até bom você se manter informado, mas o seu comportamento como investidor, ele vai ditar muito mais o seu resultado do que as próprias cotações. Então, quanto mais você cultuar, né, meu pai sempre fala, né, sobre cultuar o ego, o patrimônio ele cultua o ego, e de fato, todo mundo fica feliz quando algum investimento sobe. Mas no frigir dos ovos, o que vai pagar os seus boletos é a renda que esse patrimônio vai gerar. Inevitavelmente, para você gerar renda de qualquer tipo de portfólio, você precisa de, como eu disse no início, tempo. Né? Então, isso demora um certo tempo para começar. Para quem está começando pequeno, a gente já rodou assim, vários estudos, mas em média, né, nesse tipo de empresa que a gente costuma investir, entre 6 e 7 anos, você já consegue, em dividendos, em média por mês, o equivalente ao que você aporta. E daí pra frente, pensa só, você praticamente está dobrando o seu poder de aporte. Quer dizer, metade você tira do seu bolso, metade a sua carteira já te dá para você reinvestir. Até chegar a determinado momento que você não precisa nem mais tirar do seu bolso para que esse investimento continue crescendo, né? E aí lá na frente você começa a retirar os dividendos. Acho que esse é um ponto bem interessante de discussão, né? O investidor brasileiro, o próprio brasileiro em si, ele é muito curto prazista, né? Esses tempos eu fiz uma enquete perguntando o que é longo prazo para você. Tinha gente falando um dia. A gente falou sobre isso aqui na TC Rádio, lembra? Falamos. Você explicou que era longo prazo. Quando você disse que 1 ano não era longo prazo, o pessoal falou, não? Como assim? Eu achei que eu tava aqui no longuíssimo prazo há 8 meses posicionado. Já achando que ia desinvestir, né? Mas você sabe que em termos de probabilidade, né, tem alguns estudos sobre isso também famosos no mercado. Esse aqui, tô falando do valor Pro do ano passado, salvo engano. A probabilidade de você ganhar ou perder dinheiro na bolsa em 3 meses, 6 meses ou 1 ano é praticamente a mesma. Isso começa a mudar de probabilidade a partir de 3 anos. E aí isso, né, obviamente vai progressivamente. 5 anos tem uma outra grande mudança de patamar. Até que em 20 anos investindo, a chance de você ganhar dinheiro no mercado é de 99%. 99% é uma boa estatística, né? E ninguém espera em 20 anos não estar mais aqui, né? Então... E os 20 anos vão passar. Você investindo ou não. Então é melhor que você faça investindo. Passa, eu tô há 17 anos no mercado. A pandemia já vai completar 3 anos. Ô Luiz, e tem muita gente aqui dos nossos clientes, da audiência da rádio, que investe, fala muito que tá investindo pensando no filho, que tá investindo pensando na família. Maravilha. Então muitas vezes o objetivo é para outras pessoas que outra geração. O nosso cliente aqui ama, gosta, quer oferecer um conforto, né, na vida dessa pessoa. Então realmente esse tipo de racional faz todo sentido para esse estilo de investidor, né? Totalmente, até para pessoas que já estão em uma fase mais madura da vida, né? É um paradigma. Quando você pega as teorias econômicas que falam sobre isso, né? Modigliani fala sobre o ciclo financeiro da vida. Então, teoricamente, o momento de você correr riscos é quando você é jovem, que você pode se dar o luxo de errar, de tentar de novo, né? Quebrar e começar do zero novamente. E tem o tempo a seu favor. Só que, infelizmente, o quadro dos nossos jovens ele é muito triste, né? 3 em cada 4 jovens
contrai dívidas. Já começa Pois num caminho contrário, né? Já começa no caminho contrário, tem que contrair dívidas para ajudar a família, né? Então, quando você vive num país em que existe pouco poder de poupança, é muito complicado você falar de investimento, né? A gente precisa voltar sempre um passo atrás. Mas, por outro lado, quando a gente fala de... pega o perfil do investidor Ambima, né, do ano passado, é chocante, cara. Você tem mais de 20 mil contas na poupança com mais de R$1 milhão. Tem muita coisa para ser feita ainda, né, em É termos bizarro. de educação. Quer dizer, a classe A investe tão mal quanto a classe B, Sim. quanto a classe C. Então, é uma questão intrínseca de cultura de investimento. É muito mais profundo do que a gente imagina esse problema, né? Não, e é importante esse ponto que você está trazendo de profundidade, que vem lá do início. Recentemente a gente viu, pelo menos, alguns anúncios aí de secretários de educação querendo trazer educação financeira. Era algo que já precisava estar pelo menos 20 anos, né? Materiais são fartos, preparações são fartas para esse caminho, mas a gente nunca viu isso sendo executado. É difícil. É muito burocrático, né? E aí, a gente em 2019, um pouquinho antes da pandemia, nós fomos convidados lá pelo Ministério da Economia, enfim, a gente foi lá numa subsecretaria que eu não me recordo agora, e foram pedir uma aula, assim, pra gente, basicamente, de como que o que o Ministério poderia fazer em conjunto com o CVM, com o B3, enfim, para outras iniciativas de educação financeira. Cara, é verdade que é muito difícil, porque esses órgãos não se comunicam, tem jogo de interesses, então é muito complicado. E ali a gente falou, cara, é muito melhor, a gente vai agregar muito mais valor à sociedade fazendo as coisas com capital privado, sendo uma instituição privada, sabe? Então a gente, vamos seguir com a GF mesmo, vamos fazer nossos cursos, que quem se interessar... Que ajuda ali, já contribui também, né? Claro, exatamente.